Fecha os teus olhos, estende tuas mãos para cá. Deus, aqui estão essas crianças. Dedicamos, consagramos, separamos elas para Ti e pedimos que o Senhor se revele, fale, toque. Assim como Rode era uma criança de 5 anos de idade que via o anjo de Pedro na porta da sua casa, essas crianças tenham esse nível de intimidade, comunhão, percepção e experiência com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Que amor mais fraco. Graça e paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Mais um domingo para a glória de Deus. Quem fez Enem hoje aí? Levante a mão. Ninguém fez Enem hoje? Que coisa, né? Os que fizeram não vieram. Amém. Amados, nós damos glória a Deus por podermos mais uma vez cultuá-lo. É sempre bom a gente iniciar a semana cultuando a Deus, bendizendo o Senhor. Essa semana foi uma semana toda especial para nós. Tivemos a presença do apóstolo Gelson aqui. Desde quinta-feira estamos aqui em um seminário de ativação profética e tem sido uma grande bênção, muita coisa relembrada, muita coisa renovada, muita coisa aprendida, e eu louvo a Deus. Se o Gelson foi embora e ninguém recebeu, eu estou ali porque eu recebi. Deus me deu uma chacoalhada assim, disse: o 10 e volta algumas coisinhas lá do passado que você deixou de praticar. Alguns princípios de batalha espiritual que a gente no decorrer do tempo vai meio que acomodando, deixando de lado, e vai ficando muito no feijão com arroz do dia a dia, e de repente Deus chama a gente para relembrar algumas práticas e voltar a colocá-las, e foi muito bom. Hoje é o nosso encerramento e nós queremos ter um momento todo especial com vocês, queremos ungir, queremos orar, e sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o apóstolo Gelson. Fique à vontade, querido. Deus te use e te abençoe. Amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. É sempre bom estar com vocês, com o meu irmão, apóstolo Leodésio, com a sua família, com a sua equipe. E é sempre bom ver o que Deus está fazendo ao longo do progresso, do exercício espiritual de todos nós. Obrigado. Nunca vai faltar pilha nem microfone, né? Oi. Boi. Tchau. Cara de pau. Amados, ontem nós começamos a tomar os portais da cidade. Ontem nós começamos a falar a diferença entre o idioma, a língua e a linguagem de uma tribo urbana. Obrigado, filho. Depois nós oramos e ungimos e comissionamos pessoas não para serem profetas emocionais do choro, da manipulação, mas profetas cheios do Espírito de Deus, que choram, se quebrantam e se comportam, funcionam na cidade como embaixadores de Jesus, comissionados para as artes, música, dança, coreografia, linguagens artísticas, pintura, artesanato, qualquer coisa dessa área de inteligência artística. Depois para a educação, depois para a saúde, depois para a segurança, depois para a mídia, para a comunicação, publicidade, depois para a área da política, do judiciário, e por fim a montanha da religião e da família. Poderíamos organizar, sistematizar 200, 300, 900 organogramas de uma cidade com tribos urbanas que precisam ser alcançadas e evangelizadas. E ungimos e comissionamos vocês para isso. O que vocês vão perceber nos próximos dias, nas próximas semanas? Ou vocês acumulam de glória em glória, de entendimento em entendimento, de unção em unção, de ciclo em ciclo, novas ferramentas espirituais, novos níveis de autoridade,
novas atmosferas de glória e vão crescendo nessa conquista, nessa demarcação e nesse posicionamento de influência profética e espiritual da igreja. Não mais uma igreja que sobrevive, como nós falamos, e sim uma igreja que avança contra as portas do inferno, crendo que, ainda que a resistência seja um fato real, Cristo Jesus já providenciou, tetelestai, está consumado, tudo que nós precisamos para ter a vitória. Então é mais uma relação de comunhão, de amizade, de ouvir o que Ele está falando, de ver o que o Pai está fazendo e agir correspondendo aqui na terra, até que o Senhor nos entregue a psique de Araguaína, até que o Senhor nos entregue inconsciente coletivo de uma cidade, até que aconteça conosco, com as nossas famílias, com o nosso comércio, com a nossa empresa, com a nossa loja, com a nossa escola, com a nossa universidade, com o nosso emprego, o que aconteceu com Josué, na manifestação do Deus de Israel, pela instrumentalidade de uma geração de homens e mulheres, do povo de Deus, na cidade de Jericó. Diga: Senhor, se tu me entregares esta cidade nas minhas mãos, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, a influência e a formação de opinião nessa cidade, diga: se o espírito da terra me entregar a sua força, a sua produtividade, a sua riqueza, assim como o Senhor entregou Jericó nas mãos do jovem Josué, eu te prometo devolver essa cidade adorando a Jesus, centralizando os pensamentos e adoração no único que é digno de louvor e adoração, Jesus ressurreto, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você crê nisso, irmão? E se Ele não nos entregar essa cidade, é porque nós não estamos prontos, não estamos maduros, ou ao longo do processo de formação, enquanto guerreiros, enquanto líderes, enquanto embaixadores do reino de Deus, nós não estamos funcionando como reis, nós não estamos funcionando como sacerdotes, e nós não estamos funcionando como profetas no Novo Testamento. À medida que nós nos resolvemos e amadurecemos com isso, Ele vai entregar nas nossas mãos o inconsciente coletivo dessa cidade. Hoje eu vou dar o fechamento desse raciocínio, e eu quero ser bem objetivo no ensino, para nós termos tempo de orar, adorar, interceder e chacoalhar as estruturas espirituais. Amém? O autor do livro de Hebreus diz que tudo que pode ser abalado está sendo abalado, tudo que deve ser abalado será abalado. As coisas abaláveis são rompidas, são quebradas, são destruídas, são derrubadas. E aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, aquilo que é inabalável, permanecerá como um firme fundamento de fé, firme fundamento de glória por toda a eternidade. Quer ver um episódio que eu não vou ler para remir o tempo, mas eu vou citar e você anota, lê em casa? Que o apóstolo Paulo chega numa cidade, começa a manifestar o reino de Deus e a sua justiça, começa a falar da graça, do poder do Espírito Santo de Deus, e ele começa a tomar a chave espiritual da cidade, a começar pelo corredor, pela ilha, pela tribo da energia comercial, do comércio daquela cidade, da energia financeira. É na cidade de Éfeso que isso acontece. E aparentemente a primeira experiência de batalha espiritual, intercessão, oração e pregação de Paulo em Éfeso foi um fracasso, foi um lixo. Parece que deu tudo errado. Estou falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde fala da manifestação do reino de Deus e da implantação do reino de Deus em Éfeso. E o versículo 16 diz assim, ó: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que você tem visto, como aquelas pelas quais te aparecerei, revelarei ainda.
livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu estou te enviando, para que você abra os olhos espirituais deles, transporte o entendimento deles das trevas, os converta à luz e do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que recebam a remissão dos seus pecados, de modo, de sorte, entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, desculpa, eu acabei lendo Atos capítulo 26. Ó Deus Agripa, não pude ser desobediente à visão celestial, a visão que recebi de Deus no caminho para Damasco. Antes anunciei primeiramente o que está em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, aos gentios e aos que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Atos 26, eu li do versículo 16 em diante. O que eu estou citando, iria ler todo o capítulo, mas achei melhor abreviar a leitura, é Atos capítulo 19. Uma guerra espiritual que deu errado. A frase polêmica está no versículo 28 e 29. Vou ler só uns 3 versículos para o fundamental que eu estou narrando. Ouvindo isso, a multidão da cidade encheram-se de ira e gritavam, dizendo: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram para o teatro, arrebatando a Gaio, Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem apostólica dele, e querendo Paulo apresentar-se para o povo, para dar explicação, não permitiram os seus discípulos mais próximos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, rogaram para que Paulo não fosse ao teatro argumentar, falar. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque a reunião era confusa, era violenta, e mais deles não sabiam nem o certo, porque eles estavam ali naquela tumulto. Então tiraram Alexandre do meio da multidão, impelindo os judeus diante de Alexandre, acenava com as mãos, tentando dar razão ao povo na reclamação deles. Mas quando perceberam que Alexandre era judeu, todos unânimes gritaram a uma só voz, clamando pelo espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. É comum você começar a mexer com a cidade e você percebe que a contabilidade da igreja baixa. Você percebe que até a frequência do povo dispersa, porque você não está fazendo uma campanha de oração por dor de dente. Você traz uma palavra um pouco mais consistente, mais madura, que exige de quem corresponde uma paixão, uma fome, uma profundidade nas escrituras mais profunda. O cara está 30 anos na igreja e ele acha que ele é maduro. Quando você expõe ele numa atmosfera de intercessão pela cidade, ele prova que ele não é maduro, ele prova que ele é um sobrevivente. Mas eu estou 30 anos na igreja, mas você não é maduro e profundo na guerra espiritual, porque é só mudar um pouco a atmosfera de atender as necessidades horizontais e cura, libertação e rompimento de necessidades individuais, para falar agora sobre um reino coletivo que se manifesta no inconsciente coletivo, e tribos urbanas que nós vamos influenciar, falar a linguagem deles com a mensagem do Evangelho para trazê-los ao altar, que aí você corre, que aí você espirra. Então veja que a maturidade espiritual não tem absolutamente nada a ver com o tempo que você esquenta banco na igreja. Tem a ver com a tua fome, com a tua sede, com a tua paixão, com o teu desespero, com a tua decisão de botar em prática o pouco de luz e entendimento que você tem hoje, e aí você é promovido a um novo nível de luz e entendimento. Você coloca em prática, você é levado a um terceiro nível de luz e entendimento, 4º, 5º, 6º, até que de repente você vai ver, puxa, as coisas intensas do reino de Deus estão se manifestando em mim, sobre mim, através de mim, apesar de mim, para todos que moram ao meu redor. Esse final de ano vai ser um final de ano de rompimento. 2024 vai ser um ano de aceleração de resultados para você, para esta igreja e para todos aqueles que se unirem à visão celestial que Deus deu para esse homem, para essa mulher,
apóstolo Eudésio, sua equipe, sua igreja local. Existe uma egrégora, existe uma psique, existe uma construção de motivações e de revelações e de profecias sobre essa casa. Diga: Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a Bíblia é a mesma, o Evangelho a ser pregado pode ser enfatizado para a graça e salvação, para o reino de Deus e o discipulado, ou para a glória de Cristo Jesus e os milagres extraordinários do entendimento apostólico profético. Mas de modo geral, o Evangelho é o mesmo, com ênfases distintas. E por que as igrejas são diferentes? Diga: porque a visão celestial é diferente. A visão que Deus deu para um pastor é diferente da visão que Deus deu para o outro pastor, que é diferente da visão que Deus deu para aquela pastora, que é diferente da visão que Deus deu para essa missionária, que é diferente da visão que deu para aquele bispo, que é diferente da experiência e da visão que deu para aquele outro líder. E isso não é errado. O apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 26 de Atos, eu acabei lendo ele antes do Atos 19: ó rei Agripa, pode me prender, pode me matar, pode sentar o chicote aí na praça, eu só não posso ser desobediente, infiel, inconstante, negligente para com a visão celestial e receber Jesus. Vocês podem me proibir de pregar contra algumas verdades bíblicas, mas entre obedecer a homens e obedecer a Deus, importa obedecer a Deus. E o rei Agripa vê a ousadia de Paulo e a disposição dele até de morrer por aquela convicção, e alivia e diz: cara, o mundo precisa de gente corajosa assim, o mundo precisa de gente forte desse tipo. Todos nós, como igreja evangélica brasileira, estamos vivendo uma ressaca de um jejum, de uma oração, de uma intervenção geopolítica que deu errado, seja por causa do pecado dos líderes, dos conselheiros, seja por causa do medo. Muitas teses, o tempo não me permite ficar aqui conjecturando tudo, mas o fato é que estávamos numa expectativa de resultado eleitoral, jejuando, orando, intercedendo, e na sequência a psique dos líderes murchou, todo mundo desanimou e deu uma desacelerada no barco, e meio que estamos assim, sobrevivendo para ver o que vai dar. Sempre que a igreja entra nesse estado emocional e nesse estado espiritual, e cruzar os braços e ficar passiva para ver o que vai dar, eu te digo: vai dar ruim, vai dar errado, vai dar problema. Porque a fé é uma engrenagem ativa que precisa de motivação. São três elementos que a gente tem que estar sempre lubrificando e movendo com mais ou menos aceleração: a expectativa da fé, a confissão da palavra da fé e a visualização criativa de coisas que estão no céu, no mundo espiritual, no mundo da possibilidade, mas ainda não se materializaram no mundo natural. Porque sempre que a gente fala de fé, se dá um ensino muito bonito, muito teórico, muito filosófico, mas no final de uma aula sobre fé, de uma pregação sobre fé, de um seminário sobre fé, de um curso sobre fé, você tem dois caminhos para fazer uma aplicação prática. A teologia, ao longo de 2000 anos de era cristã, ela encontrou dois caminhos para fazer uma aplicação prática do ensinamento bíblico de fé. Poderia citar para você aqui Santiago, que diz: a fé sem obras é morta, mostra-me a tua fé e eu te mostro as obras que eu realizo para a glória de Jesus. Poderia falar aqui de tantas outras coisas, e aí quando você escuta hoje nos canais de televisão entre 11 horas da noite e meia-noite, é mais ou menos alguém falando sobre fé, no final desse ensino de fé, que é bíblico, que está no texto sagrado e é correto, normalmente o cara faz uma aplicação de oferta financeira. Ou, se ele não for dessa linha evangélica, mais teologia de prosperidade, ele vai falar tudo sobre fé: ousadia, expectativa, crer, a importância de nós voltarmos a sonhar. Porque
Porque se você não sonha, Deus não tem profecia para cumprir na tua vida. Se você não sonha, não tem visualização de fé criativa para se manifestar na tua vida. Se você não sonha com uma igreja cheia, lotada, com 5 cultos no domingo, porque está faltando cadeira para o visitante sentar, isso nunca vai se manifestar. Ainda que isso esteja no coração de Deus. Deus, ele tem esse sonho no coração dele, ele procura pessoas para compartilhar esse peso, essa visão, essa intuição, esse desejo, esse mesmo sonho, e essas pessoas trabalham na terra para que nos céus Deus corresponda com glória. Não dá para o arcanjo Miguel chegar aqui e abrir um CNPJ de uma organização religiosa no cartório dessa cidade. Tem que ser alguém de carne e osso, com defeitos, mas tem que ser um ser humano. Não dá para o anjo Miguel, o anjo Gabriel, os 24 anciões, os 4 seres viventes, o Espírito Santo de Deus chegar aqui e fazer aquilo que Deus estabeleceu ao longo da sua palavra, que é feito pela unidade e mobilização profética dos homens de Deus a uma única visão que o Senhor revelou do céu. Deus fez o que fez com a instrumentalidade de Moisés na psique de milhares de pessoas por causa de uma visão. Diga: eu e minha casa já decidimos, serviremos ao Senhor. Diga: eu e minha casa já decidimos, serviremos ao Senhor nesta cidade, pela instrumentalidade do altar da igreja local. Eu e minha casa já decidimos, serviremos ao Senhor e não deixaremos de ser fiéis à visão celestial, à estratégia, à revelação, à construção coletiva de uma atmosfera de graça, milagre, cura, libertação, prosperidade, rompimento financeiro. Qual é a outra forma que em 2000 anos de história do cristianismo o cara fala sobre fé, ensina sobre fé? Fé é um negócio assim, gigantesco. Aí você tem que criar gavetas, criar pastas, criar gomos dessa laranja para poder entender e experimentar uma matéria tão ampla. Qual é a outra forma que na história do cristianismo o cara faz uma aplicação prática de fé no final do ensinamento? Diga: penitência. Ele não vai falar para você trazer um envelope de oferta no altar e materializar a fé que é inconsciente, invisível, um negócio espiritual que não é tangível, mas você substancializa uma crença num volume de oferta e põe no gasofilácio. Você vai para um outro extremo agora da teologia cristã, normalmente romana, normalmente ortodoxa. Os coptas egípcios, por exemplo, entendi o teu ensino de fé. Eu vou agora subir uma escadaria com 453 degraus e vou me autoflagelar 40 vezes com um pedaço de paxiba nas costas. É a outra forma que você tem de pegar um ensino bíblico de fé, uma revelação bíblica de fé, tanta informação bíblica de fé, mas a fé não é um azeite que eu derramo na tua cabeça. A fé é um sistema de valores, é uma convicção, é algo que eu não vejo fisicamente, mas espiritualmente eu estou vendo. É algo que não existe, mas eu estou trazendo à existência. Como nós vamos trazer o download do céu de um avivamento para a igreja na terra? Sozinho no meu rim eu não consigo fazer isso, mas se eu juntar as forças do meu rim com a de centenas de pessoas, numa construção de maturidade coletiva, esse download de glória, esse download de graça, esse download de poder, de milagres e sinais, é liberado por Jesus dos céus e se manifesta entre nós, nesse tempo, nesse perímetro geográfico, nesta geração, na cidade de Araguaína. Mas isso não acontece porque Deus quer. Isso acontece porque nós paramos de brincar e começamos a amadurecer na palavra de Deus. Então a outra forma prática de você aplicar a fé que é invisível é na autoflagelação. Eu vou comer pão com bolor mesmo, porque jogar pão fora é pecado. Eu vou tirar o mofo verde aqui, as bactérias, e vou comer, porque eu creio que esse pão não vai me fazer mal. Existem muitas pessoas piedosas que foram ensinadas a materializar e a substancializar a fé deles assim. Não vou aqui falar mal dos meus irmãos de outras credos, de outras linhas de pensamento teológico, mas você
quando recebe a revelação da fé, e o dom da fé é ativado no teu espírito, só tem dois caminhos: ou você vai para a prática, ou você vai para a teoria hipotética, retórica, filosófica. Bom, os fariseus eram bons de filosofia, os saduceus, os publicanos, eram bons de teses morais, mas eram ruins de prática. As pessoas começaram a dizer: Jesus prega com quem tem autoridade, porque ele está saindo do campo da hipótese e indo para o campo da ação concreta, prática. Quando eu decido ir para a ação concreta e prática, ou eu me autoflagelo, ou eu sacrifico, ou eu oferto, ou eu trago no altar, ou eu expresso para Deus algo que me gera desconforto dentro do perímetro de responsabilidade. Diz: se você não tiver oportunidade aqui, é fácil para o pregador que manipular, que chantagear. Nunca compre uma apostila para ajudar um pregador. Compre uma apostila para edificar a tua fé, abrir o teu entendimento, expandir o teu conhecimento do reino de Deus. Quantos livros e apostila você comprou para ajudar o pregador e você não leu? Ou leu e não botou em prática? Aí você se auto-sabota no seu desenvolvimento pessoal de fé, de crescimento espiritual, de amadurecimento no reino. Não, Deus vai prover de alguma forma, não sei como, mas se fizer, faça com intensidade, faça com ação. Quando eles pedem assim: Jesus ensina, aumenta-nos a nossa fé, eles queriam que Jesus desse uma soprada: receba a fé. E Jesus disse: querem aprender a desenvolver a fé de vocês? Queremos. Então começa a conversar com a árvore. Jesus ficou doido? Não, ele está fazendo uma aplicação prática. Fale com a árvore, fale com a montanha. Eu vou dar uma demonstração para vocês. Está vendo essa figueira? Tem folha, mas não tem fruto. Estou amaldiçoando essa árvore. No dia seguinte, a árvore estava morta. Jesus saiu da filosofia, da teoria, da retórica e vai para a prática. Ele manifesta o poder que mata uma árvore. Tudo no processo pedagógico prático de ensiná-los a desenvolver a fé. Jogue um telão para mim. Isso é importante a gente ler coletivamente. 1 Samuel capítulo 7. Ontem eu falei sobre 1 Samuel capítulo 9. Hoje eu vou pontuar 1 Samuel capítulo 7, versículo 7 em diante. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos na cidade de Mispa, os governantes dos filisteus saíram para a guerra, para atacá-los. Quando os israelitas souberam que os soldados filisteus estavam vindo para matá-los, ficaram com medo. Próximo versículo. E disseram a Samuel. Samuel era o profeta, o sumo sacerdote, o líder da escola de profetas, que assumiu a função no templo, substituindo Ófnis, Finéias e Eli. Não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve e nos dê livramento das mãos dos filisteus. Pergunta: é pecado pedir oração? Sim ou não? Diga: não. É bom pedir oração? Sim ou não? Sim. E até quando você vai viver da oração dos outros como uma muleta para o teu amadurecimento espiritual? Você chegou na igreja agora, faz 3 meses, 6 meses, ou você está há 30 anos esquentando o banco na igreja e não desenvolveu a tua cultura de oração, e não desenvolveu a tua vida no Espírito. Vive da oração dos outros. Jesus continua te amando, Jesus continua te perdoando, Jesus continua te salvando, mas você continua tendo direito a abrir a geladeira dos céus e nunca desfruta da plenitude das coisas que Deus tem para você na tua vida de comunhão, de oração e de edificação espiritual, no seu relacionamento com Jesus, no seu relacionamento com a palavra de Deus, no seu relacionamento com o ministério do Espírito Santo de Deus. Amém? Eles estão pedindo oração para Samuel e não tem absolutamente nada de errado aqui. Só existe uma evidência oculta nesse texto: eles são ruins de oração, eles não são bons de oração. Porque se eles fossem maduros, o que eles filisteus estão vindo ali para matar a gente? Mas eles estão terceirizando a fé para o sumo sacerdote. Funciona, dá livramento. Muitas pessoas já oraram por mim em momentos que eu estava tão oprimido que eu não conseguia nem orar, jejuar, cantar um corinho.
Há momentos mesmo que a gente precisa de alguém botando a mão na nossa cabeça e dizendo: sai, demônio! Você não pode viver assim 10, 20, 30, 40, 50 anos no seu relacionamento com Deus. Há momentos, mas você não pode viciar, encaminhar na fé com a oração muleta da irmã Rita Cabelo de Fogo, culto da garagem, quarta-feira à tarde. Fácil de entender isso? Você concorda comigo? Amém? Próximo versículo. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda desmamando, e ofereceu inteiro como um holocausto ao Senhor. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Depois você vai ler todo o texto em casa, você vai ver que Deus vai dar vitória e vai dar o livramento deles das forças malignas dos filisteus. Amém? Diga, graças a Deus. Diga, funcionou. Qual foi a ordem dos 3 passos no texto? Diga, reconheceu Deus e pediu oração, holocausto, sacrifício, oferta. A fé, que é um negócio amplo, complexo, filosófico, retórico, se materializou essa grandeza da fé numa ovelhinha, filhotinho, um mequezinho que ainda estava mamando na mãezinha dele, e derramou aquele sangue, teve aquele prejuízo financeiro, teve aquele holocausto. Segundo nível. E por fim, Samuel ora. Por que Samuel não ora antes do sacrifício da ovelhinha? Porque Samuel é um cara maduro, que a gente tem temor de dar na igreja. Por quê? Porque a igreja ela é enfeitiçada por uma superstição de que Deus vai resolver tudo na oração. Aí você rouba Deus o dízimo e o devorador está fazendo a festa ao longo de 1, 2, 3 anos da tua contabilidade financeira. Fé e boas intenções, o inferno está cheio, o cemitério está cheio. Chega uma hora que nós temos que amadurecer nos códigos espirituais que já foram dados e ativados no nosso espírito. Chega uma hora que você não pode ser negligente com o que você já viu. Não, eu e minha casa não vamos abortar. Eu e minha casa não somos uma flecha que erra o alvo. Eu e minha casa vamos servir a Deus, vamos frutificar através da instrumentalidade dessa igreja local, da visão que Deus deu para essa liderança, com todos os defeitos neuróticos do apóstolo Eudésio. Mas pode ter certeza, é o vaso de Deus para esse tempo, para essa geração, para manifestar coisas que estão no mundo dos sonhos, no mundo das boas intenções, no mundo da visão, na possibilidade de um avivamento, na possibilidade de um evangelismo, na possibilidade de uma cura, na possibilidade de um emprego, na possibilidade de um jugo de dívida que vai ser quebrado e rasgado sobre o seu pescoço no final de 2023 e na entrada de 2024, para a glória do Senhor Jesus. Que você ansioso, depressivo, sem conseguir dormir, até para orar você ora pouco ou ora mal, não é verdade? Pelo menos quando eu estou assim, a minha vida de oração é comprometida. Então, nós não queremos ser nem um grupo de homens e mulheres de Deus que aplicam a fé somente falando de dinheiro, arrancando dinheiro com deselegância, mas também não queremos ser um grupo de homens e mulheres de Deus que fala da fé, que pratica a fé e ajoelha para se autoflagelar como se fosse uma penitência que sangra e isso, com isso agrada a Deus. Semana seguinte ele volta a praticar pedofilia, ele volta a praticar as coisas erradas. Não, nenhum extremo nem outro. Diga, há uma linha de maturidade, há uma visão celestial de equilíbrio, há uma visão celestial de provisão financeira para suprir e para que através da suficiência sobre e abençoe centenas de outros que ainda não têm essa revelação de Jesus como eu e você já tivemos em algum momento do nosso passado. Diga, eu não vou enriquecer para ostentar, e eu também não vou cultivar um inconsciente coletivo de pessoas para espiritualizar a miséria. Eu tenho que ser pobre, eu encarnei no planeta Terra para sofrer mesmo,
porque na próxima encarnação aí eu não vou sofrer, agora essa eu tenho que sofrer. Diga, nenhum extremo de autoflagelação, nenhum extremo de ostentação arrogante. Diga, recursos financeiros. Diga assim, Pai Celestial, põe na minha mão conexões, chaves, ferramenta, unção, autoridade para influenciar tribos urbanas, de funcionamento da cidade, de funcionamento da economia, da educação, da saúde, da jurisprudência, da política, do comércio. Põe na minha mão, porque se Jericó for entregue por Deus nas nossas mãos, qual é o nosso pacto com Ele? Diga, a energia financeira vem e nós vamos colocar o recurso para o reino de Deus alcançar o maior número possível de pessoas, vidas, famílias sendo transformadas, batismo de arrependimento, batismo de fogo, batismo do Espírito Santo. Então Deus, Ele deu uma ferramenta para nós, não para nós quebrarmos a nossa parte do pacto da aliança com Deus, mas sim para nós devolvermos a cidade de joelhos dobrados, adorando a Jesus. E devolver a cidade de joelhos dobrados, adorando a Jesus, é caro, custa dinheiro, não acontece pelos anjos, é o dinheiro da rádio, é o dinheiro do carro de som, é o dinheiro da eletricidade do ar-condicionado. Não pense que Jesus fez o que fez sem as moedas de ouro das viúvas ricas e dos senadores que o financiavam. É muito importante quebrar esse jugo no final de 2023, para você entrar em 2024 ativado profeticamente nos milagres sobrenaturais, tanto de cura quanto de profecia. Falamos muito nisso nessas últimas reuniões, e essa noite eu quero orar pela ativação de duas palavras do seu espírito. Diga, o dom de adquirir riqueza. Os dois últimos textos que nós vamos ler e vamos começar a orar. Deuteronômio capítulo 8. Joga, acho que o versículo 11 em diante. Deuteronômio 8, versículo 11. Moisés, cheio do Espírito Santo de Deus, falando para a nação: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Próximo. Não aconteça que, depois de vocês terem comido e se fartado, ficarem satisfeitos, terem construído boas casas e nelas estarem morando, de aumentarem os seus rebanhos, multiplicou a energia financeira, enriqueceu, e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens ter aumentado. Próximo versículo. E o seu coração ficar orgulhoso, soberbo, arrogante, emancipar-se de Deus, emancipar-se do útero espiritual chamado altar do ministério refúgio, aonde essas coisas foram geradas e liberadas na tua vida. Deus e Samuel, Deus e o inconsciente coletivo de um bando de intercessores desta casa, não ficaram orgulho, e vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os tirou da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, porque aquela terra seca, sem água, cheia de serpentes e escorpiões venenosos, Ele tirou água da rocha para vocês beberem, e os sustentou no deserto com uma manifestação sobrenatural, um pão doce, maná, que os seus antepassados não conheciam. Esse processo pedagógico tinha um projeto de humilhá-los e provar o coração de vocês. Podia falar 2 horas agora. Processos de humilhar e de testar o nosso coração. Sabe por que o profeta do diabo acerta a profecia? Deuteronômio 18, Deuteronômio 13 explica: para que, cumprindo-se a profecia do feiticeiro, ele diga: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceis. Não siga, não obedeça. O Senhor permite que esse prodígio, que esse sinal, que esse milagre se materialize para provar, testar o seu coração.
Qual o processo pedagógico do deserto na minha vida, na sua vida, na minha energia financeira, na sua energia financeira? Para nos humilhar e para provar, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Próximo. Não digo coisa em seu coração. A minha força, o meu braço, a minha habilidade, as minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês poder. Essa é a tradução pentecostal. Essa tradução NVI, a palavra parnassá foi traduzida por capacidade. Pode sublinhar aí na sua Bíblia, a palavra capacidade, lá no manuscrito original é parnassá. Na revista corrigida, a palavra que aparece aqui não é capacidade, é poder. E na revista e atualizada, a palavra que aparece para parnassá é força. Diga, parnassá, o dom de Deus para adquirir riquezas. Traduzido na NVI por capacidade, por poder ou por força, conforme a tradução que você vai ter aí na sua mão. É Deus quem nos dá poder, força, capacidade, parnassá, de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Próximo versículo. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Creio que o texto é suficiente, vocês já pegaram no Espírito, poderia desenvolver todo o capítulo, falar 2 horas sobre ele, mas eu quero reunir o tempo para a oração. Diga, a primeira palavra, que é um código profético, que pelo arrependimento, pelo amadurecimento e pela fé, nós vamos ativar no nosso espírito com imposição de mãos e unção com óleo aqui nesse altar. Se chama parnassá. Diga, Pai, eu não mereço. Os judeus do deserto também não mereciam. Pela fé, pela tua natureza que é boa, pela tua natureza que é misericordiosa, pela tua natureza de pai que quer ver os filhos trabalhando e prosperando, desfrutando do fruto e da energia das suas mãos, por causa da virtude que há em ti, Deus, eu peço que no meio das cinzas emocionais e espirituais que eu encontro, no meio da minha loucura, inconstância, infidelidade e pecado, que o Senhor me perdoe, purifique, lave, vivifique, ressuscite. Mas eu peço que o Senhor ative no meu interior o parnassá, diga, dom de adquirir riqueza, poder de possuir, poder de multiplicar, poder de ir adiante, ir avante. Alguém aqui já serviu a Deus e ficou frustrado porque o resultado foi aquém das suas expectativas? Sim ou não? Já aconteceu? Aí você quer botar a culpa em Deus, mas você diz, não, no fundo eu também não fui tão zeloso, não fui tão obediente, não fui tão constante, fui imaturo. Tá bom, Deus, me perdoa. Próxima vez vamos corrigir isso. Joga para mim no telão a segunda palavra dessa noite, Salmo 37. A palavra agora é Tessalash. Tessalash. Se você que está me assistindo pelo YouTube, é especialista em hebraico, e eu estiver pronunciando errado essas palavras do hebraico, eu gostaria de dizer com todo carinho que você vai plantar batata. Me perdoe, eu não tenho muita habilidade e muito compromisso em falar o hebraico fluente. Então, se alguém estiver me assistindo e estiver me exorcizando aí, eu sou Jacu mesmo, mas eu tenho uma revelação, eu tenho um código no meu espírito para ativar no seu espírito. Então eu não me intimido se a sonorização do hebraico não está correta. Eu aprendi assim, multiplico assim. Diga para quem está do seu lado, parnassá, dom de adquirir riqueza, Tessalash, Tessalash, Tessalash. Salmo 37, versículo 1 em diante. Tessalash poderia ser traduzido por forte desejo de dar certo, sucesso, prosperidade, provisão. A própria palavra Shalom está intimamente ligada com o conceito de Tessalash, porque Shalom é traduzida por paz,
provisão, mas uma das traduções de Shalom é senso de plenitude, senso de realização. E Tessalash está ligado com esse aspecto, senso de plenitude, senso de realização, cumprir o ciclo. Não deixei as coisas pela metade. Quem aqui começa a ler livro e nunca termina de ler livro? Pronto. Tessalash é uma unção que vem para quebrar as coisas que eu e você não conseguimos concluir na nossa vida, emocional, espiritual, propósito de 7 semanas vir aqui na igreja, orar, adorar e dar um foco de intercessão, onde eu sozinho não consigo ter essa força de orar no meu quarto em casa, mas eu faço um compromisso no altar da igreja e venho, porque os meus irmãos estão me ajudando. Várias brasas vivas não deixam que o meu carvão vire cinzas. Tessalash, versículo 1 do capítulo 37. Vamos ver na NVI. Depois vou ver na minha. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Toda essa frase do versículo 4 pode ser traduzida por uma palavra. Diga, Tessalash. Na versão pentecostal aqui diz assim, deleita-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Essa frase é o resumo da teologia do Tessalash. Metade da laranja, agrada-te do Senhor. Outra metade da laranja, Ele permite que você troque de carro. Ele permite que você case com uma mulher mais bonita que você, mesmo que você seja feio, nariz e fuinho, mas é o nariz e fuinho amado por Jesus. A misericórdia dele se renova e opera milagre até na tua feiura. Diga, um milagre grande. Tessalash. Você não mereceu, mas você agiu por fé. Diga, a fé é uma construção teológica de dias, de horas, centenas de versículos aqui para mim organizar e sistematizar para você, mas de repente ela dá um foco e ela se materializa. Diga, um sinal, um prodígio, uma dívida que foi paga, um telefonema que toca e uma entrevista de emprego e agora você está empregado, um cliente que dá um sinal de 50% pagando agora e promete para você pagar 50% quando você entregar a mercadoria ou entregar o serviço. Diga, um milagre, um fechamento de ano, uma abertura de ano, debaixo do Parnassá, debaixo do Tessalash, 2 códigos proféticos cuja atmosfera de intercessão do final dessa mensagem precisa ser forte, precisa ser intensa, precisa liberar e acelerar na sua vida com Deus. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Não adianta você dizer que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, se na hora do gasofilácio, na hora da oferta, na hora que o filisteu quer matar você, você dá uma de corintiano e diz, Samuel, ora por mim. Não, irmão, Samuel ora, mas tem um novilho que precisa ser sacrificado, porque sem o sacrifício, até a oração de Samuel perde a sua rompimento, a sua força, perde o seu peso. Acho que a palavra no hebraico correta é essa, perde o seu peso de manifestação de fé no mundo espiritual, porque fé com palavra, fé com choro, fé com emoção, fé com arrepio na coluna, até os feiticeiros fazem, até a turma lá da sinuca faz, até o cara que está agora bêbado, jogando sinuca, brigando na roda de dominó, diz, eu vou fazer uma fé, eu vou jogar aqui no jogo do bicho, porque eu sonhei com um sapo, e eu vou ganhar um bicho por causa do sapo que eu sonhei essa madrugada. Ele está usando a fé dele, só que está usando a fé dele desalinhado do protocolo bíblico, está usando a fé dele no sistema de superstições. A pergunta aqui não é se eu preciso ou se Deus é bom. Você pode vir para a igreja e sair daqui ferido, frustrado, arrasado. Deus continua sendo bom e você continua sendo alvo da graça, da misericórdia e do amor dele. Você continua lascado, sem dinheiro, continua endividado, porque o que muda não é a natureza boa de Deus,
O que muda é a atitude de obediência no altar. 1 João diz: ora para que a sua alma seja próspera e saudável. A cura, a saúde, a provisão, a prosperidade é importante para mudar ciclos e estações da nossa mente. O melhor de Deus não é curar, o melhor de Deus é que vivamos em saúde, sem precisar usar a fé para a cura. Quando a doença chega, alguma coisa deu errado. A provisão, a atmosfera de prosperidade é para ser um fluxo contínuo do rio da graça e da unção de Deus. Prosperidade ou provisão divina por fé sempre vai estar ligado a ser, riqueza, dinheiro, ostentação, orgulho, arrogância, presunção, altivez, sempre vai estar ligado a ter. Deus não está muito preocupado com o que eu estou fazendo. Ele está preocupado com o que eu estou fazendo, mas Ele está muito mais preocupado com aquilo que eu e você estamos nos tornando pela fé e pela obediência aos princípios dele. Diga: quem eu estou me tornando pela fé é mais importante do que eu estou conquistando, do que eu estou adquirindo, do que eu estou pagando, do que eu estou trocando de carro ou melhorando de emprego. Existem esses fenômenos secundários da atmosfera de adoração e unção que mudou na nossa casa. São secundários, mas são importantes, não podem ser desprezados. Mas o que eu estou me tornando em Deus é mais importante do que aquilo que eu estou possuindo em Deus. E essa ideia que muitas vezes rouba a fé com milagres na nossa vida é uma frase para achar aquele caminhão: se Deus quiser eu vou ser rico, se não for rico é porque Deus não quer. É a maior mentira do diabo. Precisamos que arrancar isso da nossa mente antes de orarmos, porque senão o dom do Parnassá e o código do Tessalash não vai ser ativado espiritualmente no nosso homem interior, no nosso interior. A pergunta não é se Deus quer que eu seja rico ou se Deus quer que eu seja pobre. A pergunta é se eu cansei de ser um sobrevivente miserável, mendigo da fé, e quero entrar em novos níveis de fé mais profundos. A pergunta é essa. Se fosse da vontade de Deus que o povo de Deus fosse rico, todos os traficantes seriam pobres. Por que o pedófilo pode ser rico e comprar advogados milionários para livrar ele da cadeia quando ele é preso pela prática da pedofilia? Por que os corruptos podem manipular o sistema? Por que o traficante pode até estar preso ou estar solto, traficando armas, traficando rim, traficando fígado, traficando drogas, e ele é milionário, bilionário? Porque Deus quer que ele seja bilionário? Claro que não. Ele teve coragem de ser rico. A diferença é uma geração de crentes que sobrevive nas igrejas há décadas com medo de serem ativadas no Parnassá, enfeitiçadas por um sistema teológico que bloqueia, que limita, que minimiza. Não, você tem que ir para o teste do Enem, mas você não pode tirar 10, você só tem que tirar o suficiente para passar. Conversa, teologia de calango na minha mente, na minha vida, de modo algum. Ai pai, eu vou estudar o suficiente para passar com média 7. Vem cá que eu vou te dar uma cintada. Chinela havaiana em alta velocidade. Você vai estudar para ser excelente. Se não conseguiu tirar 10, tudo bem, vamos celebrar o 8, vamos celebrar o 9, vamos celebrar o 7, mas não vamos limitar o poder e a grandeza de Deus no nosso sistema de crença. O povo de Deus foi enfeitiçado a sobreviver, mas Deus essa noite quer arrancar esse bloqueio limitador da tua alma, da tua mente, do teu espírito. Ele quer ativar uma força, uma violência profética. Diga: Parnassá, Tessalash. O versículo 4 fala sobre agradar ao Senhor e Ele satisfazer os pedidos, os desejos, os anseios do nosso coração, amém? O versículo seguinte fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Deus vai fazer a parte dele, tudo Ele fará. O 6º, por favor. Porque o Senhor fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o sol do meio-dia. Mais um, por favor. Descansa no Senhor.
Espera nele. Não fique indignado por causa dos que prosperam no caminho errado, fazendo as coisas ruins em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Mais um: deixa ir, perdoa, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera com fé no Senhor herdará a promessa, herdará a terra, cumprirá a profecia, materializará o milagre. O versículo 7 da minha tradução diz assim, descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Na minha tradução aparece a palavra prospera no versículo 7. Na Nova VI parece que não aparece a palavra prospera. Não aparece daquele. Na Nova VI não aparece, mas na revista aí corrigida que ele trocou aqui embaixo aparece a palavra, aquele que prospera. Essa palavra prospera, pode sublinhar na sua Bíblia, escreva do lado, Tessalash. Tessalash. Todos estão prontos para vir ao altar, render o seu espírito ao toque da unção do Espírito Santo de Deus e clamar comigo, e pedir por um rompimento financeiro, e pedir para que o Senhor ative o dom de adquirir riqueza. Ao longo do processo você vai ter que polir as raízes motivacionais, você vai ter que orar, você vai ter que ter clareza, você vai ter que ter entendimento para não cair na sedução que Deuteronômios 8 fala. Não vai ficar arrogante, não vai esquecer do altar da igreja que gerou isso na tua vida, não vai esquecer do Deus da igreja com o qual você fez um pacto, não vai achar que você, na tua habilidade, eu sou mesmo um bom vendedor, eu sou mesmo um comerciante, eu sou mesmo um executivo de sucesso, pronto, tomou a glória para si que era para dar testemunho a Jesus. O dinheiro vai continuar entrando por 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas de repente a medida de iniquidade transborda com essa soberba. E ela não soberba assim, você peca hoje e você toma um prejuízo amanhã. Não. O barco da prosperidade está em alta velocidade. O barco do milagre financeiro foi ativado no teu espírito. Você foi fiel 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora você está 10 anos sendo infiel com Deus no altar, na sua energia financeira. O barco da Parnassá, o barco do Tessalash ainda está andando na tua vida, mas você está acumulando um cálice de orgulho, um cálice de indiferença, um cálice de arrogância. A qualquer momento o dia mau chega. Não estou desejando, Eclesiastes fala para estarmos preparados para que ele chegará. Não estou rogando praga para ninguém, pelo amor de Deus. Estou dizendo que eu vejo no mundo dos aconselhamentos para políticos, para governadores, prefeitos, para empresários, para artistas, jogadores de futebol, quem foi fiel, continuou fiel, Deus deu livramento, apesar da perseguição das trevas. Quem foi fiel por um tempo, experimentou esse transatlântico de energia financeira andando na sua vida, mas já estava brincando, banalizando os votos feitos no altar. A palavra de Deus, na hora que o dia mau chega, é difícil levantar de volta, é difícil ressuscitar esse cara. Não é impossível, mas é muito mais trabalhoso. E outros que adquiriram energia financeira com o pacto das trevas. A prosperidade das trevas é real, ela é mais rápida do que a prosperidade do altar da igreja, só que ela acrescenta dores, né? O salmista diz que a prosperidade de Deus enriquece, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. A que você faz na encruzilhada, sacrificando uma criança meia-noite, sacrificando uma vaca, ou o teu próprio filho, oferecendo ele nos pactos de auto-magia, os demônios também dão dinheiro, também funciona, mas pode ter certeza que vai acrescentar muitas dores. Quem quer dores? Foi o que eu pensei, eu também não quero. Então vamos no caminho da palavra, no compromisso da evangelização e da manutenção, da expansão do reino de Deus através de uma igreja local, e vamos sem ansiedade, sem velocidade imatura, ao longo de um processo de provar o nosso coração e humilhar-nos diante da poderosa mão de Deus, porque aquilo que se humilha diante de Deus certamente ele exalta. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem tem medo de ficar rico e se desviar? Superstição da religião
e tem que jogar fora esse medo, porque jogue isso, o que eu mais temia aconteceu comigo. Essa noite eu quero ungir você, eu quero pôr as mãos, eu quero orar, eu quero romper, porque uma igreja que está se preparando para 12 meses, 12 altares de oração para abençoar a cidade, essa igreja já está guerreando com Demétrio. Essa igreja disse: eu vou arrancar da mão de Demétrio as chaves do inconsciente coletivo de Araguaína. Demétrio já começou a tocar na mente dos irmãos mais lambedores de ferida, que não estão tanto no óleo, tão focados ou tão próximos do altar. Quanto mais longe do altar, mais fácil o diabo atacar você. Mais próximo do altar, mais difícil o diabo derrubar você. No milênio, quem estiver próximo de Jesus em Jerusalém vai estar fortalecido. Nos 4 cantos da terra vai marchar o anticristo com um exército contra Jerusalém. Por que ele vem de longe? Porque ele está longe da unção. Quem está mais perto do altar, mais perto da manifestação da glória, mais vivo dos exercícios de oração, seja língua, seja adoração, seja oração com entendimento, está mais forte espiritualmente, é menos sutil de ser manipulado na sua mente. Pode ter certeza, a igreja começou a se levantar e começou a dar os primeiros golpes em Demétrio. Qual é o problema de Atos dos Apóstolos capítulo 19? É que nessa primeira guerra, Paulo saiu num cesto escondido no fundo da cidade para não morrer. Ele volta lá depois e aí tem uma experiência de guerra espiritual muito bem sucedida. Mas a primeira experiência dele não foi assim tão bem sucedida não, quase morreu. Diga, 2 horas freneticamente gritando na praça: grande é Diana dos Efésios. Se eu chamar você para um jejum, uma oração, e dissermos que nós vamos ficar 2 horas na praça da Câmara de Vereadores de Araguaína, declarando: grande é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores de Araguaína. Você acha que eu sou um louco? Você acha que eu sou maconheiro? Você acha que eu sou doido? Ou você está disposto a se unir em fé e ser a resposta da proclamação bíblica para anular as rotas de romaria, as rotas de feitiçaria de décadas, de gerações, invocando a Rainha do Céu sobre essa cidade? Bom, você conversa para outro dia, não é matéria para hoje. Eu entendo no meu espírito que nós temos que começar a orar. Vou pedir para jogar o último versículo, Salmo 50. 3, 4 e 5 é o suficiente. A equipe Louvor e Adoração, por favor, me ajude. Comece a tanger seus instrumentos. Salmo 50, versículo 3. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele vai um fogo consumidor, e haverá grande tormenta ao redor dele. Você clamou, você orou, Deus veio, e Deus está se manifestando em forma de um fogo purificador, um fogo de livramento, um fogo de rompimento. Próximo versículo. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Por fim, o 5º versículo. Congregai os meus santos, todos aqueles que fizeram comigo um pacto, uma aliança, um concerto, seguida de um sacrifício. Diga, um voto, um pacto, uma aliança, seguida de uma oferta, de um sacrifício, de algo que me custou. Em todas as religiões, em toda a antropologia indígena, africana, asiática, se você for conhecer e estudar a psique de um esquimó, lá no Polo Norte, lá no Polo Sul, como é que o esquimó honra a Deus? Como é que alguém materializa e substancializa a fé, que é uma coisa que eu vejo no espírito e creio contra os fatos e os argumentos? É porque o esquimó pega a pesca daquele dia e ele sacrifica aquele pescado. No mundo da matéria, no mundo da economia, no mundo da agricultura, foi um prejuízo para ele. Perdi o salmão, perdi o camarão, perdi o peixinho de hoje. Mas no mundo do espírito, isso sobe como uma manifestação, uma substancialização, uma atitude de fé diante de Deus. Pronto, Deus não fica resistente a isso. Ele vem como um fogo consumidor, ele vem como um fogo purificador, ele vem como um fogo forte, ele vem com rompimento, ele vem com cura,
ele vem com oportunidades de negócio, ele vem com um novo nível de autoridade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre a sua empresa, sobre a sua igreja, sobre esta cidade. E é em resposta a essas atitudes que ele entrega tribos urbanas para essa cidade. Ele entrega tribos urbanas desta cidade para esta igreja. E assim o reino de Deus deixa de ser uma mensagem filosófica e se torna um poder manifesto em determinados setores dessa cidade. Portais da educação, portais da saúde, portais da segurança, portais da política, portais da jurisprudência, da advocacia, da promotoria pública, portais da agricultura, do comércio, da pecuária, portais do turismo, portais das linhas de comunicação, das entradas e saídas. Trazemos à existência um aeroporto internacional para Araguaína, mediante fé. Um povo que crê, que faz com Deus um pedido, que faz com Deus um pacto, que faz com Deus uma aliança, que estabelece com Deus um concerto, seguida de uma oferta, seguida de um sacrifício. Você já teve a oportunidade de ofertar essa noite? Mas você tem que entender que aquele momento de oferta não é simbólico. Ele pode determinar a tua derrota por o resto desse ano, ou pelo ano que vem todinho, porque você fez de uma forma negligente, tímida, com pouca força e pouca violência nos rins. Ou ele pode ser o momento da virada do jogo, o momento da ressurreição, a hora do rompimento, a hora que o Senhor vai te engrandecer e te levantar. Se coloque em pé, solte os objetos das suas mãos e peça: Parnassá, dono de adquirir riqueza. Provérbios vai dizer que adquirir riqueza e desfrutar do teu trabalho, da tua fazenda, dos teus bens, isso também é dom de Deus. Mas eu precisaria de mais 40 minutos para citar agora Provérbios. Você pegou no Espírito as duas palavras, diga: Tessalash. Agrada-te do Senhor teu Deus, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Tessalash. Você pegou no teu Espírito, vai passar. Faça dessa música a sua oração. Eu sou a atmosfera dos céus. Comece a entrar agora na nossa vida financeira. Comece a entrar agora na saúde das famílias, dos lares, na saúde da igreja, da cidade, do bairro, da nação brasileira. No meio do caos, no meio da irresponsabilidade fiscal, no meio da corrupção política, preserva, esconde a minha vida financeira, a minha família, a minha empresa, a minha igreja local. Tem misericórdia dessa cidade e libera agora anjos, manifestadores de recursos, anjos de
que ele disse que havia chegado a hora de darmos e a nação não tinha forças para parir. Talvez você esteja se sentindo dessa maneira. Um negócio que você vem sonhando, que você vem trabalhando e que de repente está na sua mão e chega a hora daquele negócio vira luz de nascer, de mudar a tua vida e não há forças em você para fazer aquilo acontecer. Não tem a força para parir. E essa é a hora que a gente precisa de intervenção divina, tanto nos negócios quanto na nossa família, no todo da nossa vida. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu me senti assim. Tenho certeza que quando nós estávamos aqui dentro hoje, foi um processo de parto, muitas vezes no qual eu me senti sem a mínima força para parir isso aqui. E eu fui para os pés do Senhor, e eu clamei, e eu chorei, e eu busquei, e eu orei. E de repente, queridos, Deus manifestou para a nação. De repente, é impossível acontecer, eu chegar e falar 20 mil pessoas, 20 mil para fazer isso. Vamos chegar uma pessoa de 50 mil para fazer isso. Não estou falando de pouco dinheiro, estou falando de muito dinheiro. Vocês conhecem a realidade da minha vida. Sabe que eu sou liso, não sou leve nem louco, porque eu disse que eu não estava na banda que é neurótico, mas a minha neuroticidade, neurotice, não sei como é que se fala isso. A minha doideira, ela produz frutos e vocês têm que endoidecer também, queridos. Crente normal não é crente. Vá para a Bíblia e todo mundo observa que Deus, que era visto como um normalzinho, só tem nome. É um que se amarra no chão e cozinha na panela, com fezes embaixo. Ezequiel. O outro, quando atravessamos do Isaías, o profeta que a gente mais ama e admira no Velho Testamento. Imagina Isaías chegar aqui para vocês para pregar na cintura para baixo. Todo mundo ia dizer, está doido. E tem tantos outros exemplos. E nós queremos ser muito certinho, muito politicamente correto. E tenho certeza de uma coisa: Deus está nos desafiando a subir nível. Eu sonho com você, eu sonho em ver a tua família bem. Sonho com isso. Mas sabe o que me dá muito errado às vezes? É que eu amo você, e eu estou dizendo, vai por aqui. E eu vejo você por lá. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Primeiro que eu quis, quem é médico sabe. Doutor Gabriel, qual a parte aqui que é vazia? Tem uma parte que é vazia aqui dentro, não tem? Um espaço oco na sua orelha. Os teólogos dizem que essa parte que tem um órgão, é aí que o Espírito habita. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o nosso fígado e só o nosso fígado e esquadrinha os nossos rins. Por isso ele fala muito da força do rim. Força que vem de dentro. Força que nos move, que diz, eu não vou me render, eu não vou ficar aqui aprendendo, mas eu estou mandando falar. Eu não vou me render, eu quero que vocês saiam daqui enfesados, com raiva. Chega, em nome de Jesus, de ser vítima das situações. E aí, queridos, só tem uma solução. Lembrando que Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço. Tem uma frase que eu repeti aqui na igreja muito tempo atrás, eu repeti muito, ultimamente eu não estou falando mais ela não, mas eu vou voltar.
pouco, maior a pancada. Quanto mais dura um pouco, maior tem que ser a pancada que você vai dar nele. Olhe mais, jejum mais, dizimo mais, oferta mais. Não estou falando para criança, que vocês já me conhecem, eu não estou aqui querendo seduzir vocês para tomar aquilo que vocês dão. Eu quero que vocês cresçam. Agora entenda que a semente, ela germina de acordo com a espécie dela. Se você semear abraço e sorriso, você vai colher abraço e sorriso. Agora, se você quer colher dinheiro, plante dinheiro em nome de Jesus. Atos de justiça ajudando pessoas pobres. Amor no reino de Deus, ofertando e dizimando na casa do Senhor. Entenda isso. Roupa. E vocês vão ver. E vai chegar um momento. Joga para mim. Eu estou apaixonado por esse texto, por esse texto. Malaquias 3:10 na NVI. Malaquias 3:10 na NVI. Quem já entendeu que a vida é um processo? Levante a mão. Já entendeu que a vida é um processo? No reino do Espírito é igualzinho. Existem vidas de oração, existem medidas de atos de justiça, existem medidas de exercícios espirituais para que a coisa aconteça. Outro dia eu falei com o Cadeirão, que me acha engraçado. Está ali o Magrelo, o Guardião Magrelo. Vira de 103. Levanta o muque. Sabe quanto tempo de academia? Foi um lugar que teve academia. Não foi hoje e no outro dia assim. E a gente vai adquirir força sem fazer força. A gente adquire força fazendo força. Entendam isso, eu falei isso em nome de Jesus, entendam isso. Só isso aqui nós vamos falar. Preste atenção. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-los. Esse versículo está na versão nova, versão internacional. Foi o irmão que me mostrou esse detalhe, eu também tinha percebido isso. E o irmão chegou para mim e disse: pastor, o senhor já reparou nisso aqui? E a Bíblia diz que vai abrir as comportas. Eu, acostumado com vai abrir as comportas, não tinha parado para pensar nesse sentido de comporta, com a versão de janela, eu não tinha parado para pensar sobre isso. E ele fez a aplicação de uma usina hidrelétrica. Ele disse: pastor, a comporta só é aberta quando a água atinge um nível. Por isso que é feita uma barragem. Para quê? Para que a água acumule. Quando a água atinge aquele nível, a comporta é aberta, a água passa e gera energia, que gera força, que gera produtividade. Aí tem gente que diz: um mês, 2, não aconteceu nada. A Bíblia diz para mim provar a Deus, não aconteceu nada, eu vou parar de dizimar. Deus não está fazendo uma barganha contigo, Deus está aqui tornando um dizimista, ensinando a se fortalecer financeiramente. E isso aí é um exercício. Eu vou dando hoje, vou dando amanhã, vou dando depois de amanhã, vou dando depois. Até que chega um momento em que a comporta vai estar no limite. E aí vai se abrir e vai gerar força. Pergunte para qualquer dizimista fiel se ele quer deixar de ser dizimista. Pergunte para qualquer um. Não é a força? Nunca fui na casa de nenhum de vocês. Ei,
Quer saber a verdade? Eu nem sei quem são os ministros da igreja. Está vendo? Alguns eu sei porque eu conheço que relacionamento, mas dizer que eu sei cada vez ministro da igreja, não sei. E nem estou interessado em pegar uma planilha para saber se você é ministro ou não. Converso com os tesoureiros da igreja, quando lá, foi tesoureiro de muitos anos, Zé Antônio. Não estou interessado em saber se você é ou não é dizimista. Porque o teu negócio é com Deus. Eu quero que você cresça na fé. Essa é a minha. Meu objetivo, sabe, Deus, nós já tivemos. Tem tanto sonho guardado dentro, tanta coisa para fazer. Eu não vejo a hora de nós nos livrarmos dessa construção. Dizer assim, acabou. Aí sabe o que nós vamos fazer? Compramos um ônibus zero bala. Vamos comprar um ônibus para todo mês de férias sair, ir lá para o Nordeste fazer evangelismo no sertão. Todo mês de férias nós vamos voltar o pé do mundo para a glória de Deus e fazer uma grande obra para Jesus. Tem muita coisa para ser feita. Agora, cada um de nós temos que entender que você precisa ser forte. A obra de Deus vai ser feita com você ou sem você, pode ter certeza. Mas é bem melhor se você estiver forte também. É bem melhor. Então, queridos, vamos aprender a fazer força. Nós vamos repetir um ato que nós fizemos ontem. Eu quero chamar todo o pessoal da educação aqui no centro. Eu quero dar para o pessoal que trabalha na educação. Você que é pedagogo, você que trabalha em qualquer área da educação, suba ao altar, por favor. Todo o pessoal da educação, nós queremos orar com você. Os professores, diretores, diretor aqui. Antigamente nós tínhamos uma diretora, mas se aposentou, não é mais diretora, e nem está aqui hoje. Alguém mais de educação, os professores de educação que estão aqui. Nós queremos orar com você. Aleluia.
vocês querem que a oração resolva, ou vocês estão dispostos a usar o Espírito de vocês em comunhão com os seus Deus e manifestar uma atmosfera do Pai passado? Então você não pode ficar somente passiva durante esses momentos de posição de oração. Isso eu estou contando aqui para você gostar da música como se você estivesse no boteco esperando a pizza chegar. Feche os seus olhos agora. Espírito, quebra toda a distração que quer roubar o Pai de Deus no teu espírito. E diga: Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Eu não sei como funciona isso, mas eu quero. Desejo para a nação. Diga para Deus, diga, você é Deus, o dono de riqueza. Deus, acorda, ativa, aperta no botão do meu espírito, um botãozinho chamado Tessalash. Agrada-te no Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Fale para Deus agora, qual é o desejo do teu coração? Faça teu pacto com Ele, faça a tua aliança com Ele. Agora tu vai dizer: Deus, eu quero ser aprovado como advogado, eu quero ser um médico, eu preciso pagar uma dívida, eu estou com o meu cartão de crédito, eu não sei. Agora é você e Deus. Deus, meu filho vai morrer, está com câncer, não sei. É você e Deus agora. Agrada-te do Senhor teu Deus, vírgula, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entra em audiência com Deus agora. Entra em audiência com Deus. Talvez o maior milagre é a restauração do casamento. Talvez o maior milagre é o pagamento de uma dívida, de julgo, de opressão. Talvez seja um emprego, talvez seja um negócio, talvez seja um projeto novo. Dê nome para o que você está visualizando. A fé, ela exige que você saia do mundo subjetivo e materialize algo específico na sua experiência. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a aumentar o volume do som que sai dos seus lábios, chegando no seu coração. Eles vão orar juntos com você. Cante essa canção. A voz que você quer receber. A voz que você quer. A voz que você quer. A voz que você precisa para passar.
pessoal que trabalha na saúde, os médicos, enfermeiros, enfermeiras, todas as áreas da saúde, venha aqui em cima, por favor. Aleluia. Todos da saúde. Psicólogos, todos os serviços de saúde física e mental, todos venham a honrar a mim, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, toda a área da saúde. Você trabalha com saúde, venha a honrar, nós queremos fugir. Liberar sobre você farmácia, liberar sobre você essa marcha. Aleluia. E chegamos para cá todos. Sendo as mãos para a gente poder ungir a sua mão também. Ungir a sua testa, ungir a sua mão. Aleluia. Oh, aleluia. que é cuidar das pessoas num sentido não só de prestar serviços, mas no sentido de realmente cuidar, dando a elas qualidade de vida, oferecendo a elas a oportunidade de se livrar da pior coisa que existe, que é uma doença. E eu quero liberar sobre vocês que daqui dessa igreja vai sair o próximo secretário de saúde dessa cidade. E eu quero que vocês falem comigo. Não estou profetizando dizendo que vai haver, mas o meu desejo é esse. Estou trazendo a existência. Essa semana eu fiquei sabendo que o hospital não tinha linha de vida. Alguém ligado à prefeitura de Fortaleza, eu fiquei indignado, chocado. Conversei com o pastor sobre isso. Sabe, um dos meus sonhos, sabe o quê? É quando a gente souber assim, está faltando linha de vida, está faltando
com anestesia, morfina, esses negócios. A gente tem dinheiro para ir lá comprar e dizer que aqui, cuida. Mas para isso nós temos que ter força financeira. Nós temos que ter força financeira para poder ajudar a saúde. Em vez de a gente estar com o PIX na presença do prefeito, a gente está levando recursos para em nome de Jesus. Ore comigo, creia comigo e faça os exercícios de fé necessários para a gente chegar nesse nível. E escute uma coisa: Deus sempre levanta uma igreja que vai ser a pioneira, que vai aplicar Jesus na mão. Sempre é assim. Você vai uma coisa dessa na maioria dos pastores, você vê a gente é doido. Entendeu? Acho que você está falando demais, é uma coisa doida. A gente já paga imposto, porque o nosso reino é outro. O nosso reino é outro. E eu quero que vocês me ajudem em oração e busquem a Deus e coloquem em prática os exercícios espirituais para prosperar. Eu preciso que vocês tenham força e não se acanhem. O político chegou para conversar, vá.